nos dado. Vamos louvar ao Senhor.
Efésios, capítulo 2. Antes de lermos o verso 1 até o verso 10, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua condição diante de Deus? Qual é a sua condição diante de Deus? Essa é uma pergunta daquelas mais importantes das Escrituras. E você precisa responder essa pergunta. Qual é a sua condição diante de Deus? A resposta mais comum para essa pergunta é: depende. Depende. Depende, inclusive, da pessoa. Se a pessoa for um ateu, a coisa está ruim mesmo. A condição dessa pessoa não está lá muito boa, não. Se essa pessoa é uma pessoa que vive de acordo com suas próprias paixões, suas próprias vontades, de uma maneira desregrada, a coisa também está feia. Normalmente, as pessoas respondem assim. Agora, se é alguém que se esforça para fazer as coisas certas, ainda que eventualmente tenha alguns deslizes, então essa pessoa está no caminho certo. Normalmente é o que a gente ouve em relação a essa pergunta. Ainda outros vão dizer: pastor, depende do momento, depende da situação, depende da circunstância. Tem hora que eu estou bem com Deus, tem hora que eu não estou bem. Depende da circunstância. O problema para esse tipo de resposta é que todas essas vertentes que eu mencionei, todas elas dependem diretamente e exclusivamente do homem. Depende do homem. Ela se baseia no homem. Ela depende, em relação à sua condição quanto a Deus, depende exclusivamente do ser humano. Mas, e se invertermos isso? E se a resposta depender direto e exclusivamente de Deus? Como seria a resposta? E se a condição, a sua condição, a minha condição, diante de Deus, depender diretamente dele e exclusivamente dele, como seria a resposta? Esse texto que nós vamos ler hoje, ele responde essa pergunta. E ele vai responder a partir de Deus. Qual é a condição humana? Qual é a minha e a sua condição diante de Deus? E a resposta é dada pelo próprio Deus em relação a isso. Irmãos, esse texto é majestoso. Eu tenho orado em oração, eu tenho lutado em oração durante esses dias para pregar esse texto para vocês. Eu me sinto totalmente incapaz de expor esse texto. Tamanha é a majestade dele. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor, Ele supere as minhas limitações e fale conosco. E abra os nossos olhos para ver a majestade da palavra de Deus nesse texto. E assim, Cristo seja exaltado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. Estando vós mortos nas vossas transgressões
e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Em poucas palavras, queridos, o que Paulo diz aqui nesse texto é que, estando mortos em nossos pecados, Deus nos salvou pela sua graça por meio de Cristo. Estando mortos em nossos pecados, Deus nos salvou pela sua graça por meio de Cristo. Nessa sentença, eu afirmo 3 coisas que nós vamos trabalhar aqui, a partir desse texto. A primeira afirmação é o verso 1 até o verso 3, que diz respeito à condição do homem distante de Deus. A condição do homem é de morte e escravidão. A condição do homem é de morte e escravidão. Perceba, a primeira condição, a condição de morte. No verso 1 ele diz, estando vós mortos. A palavra que Paulo usa aqui é necros. É a palavra que origina a palavra portuguesa necrosado. Quando a gente diz, por exemplo, meu dedo, eu machuquei o dedo e aí agora ele está necrosado. O que a gente quer dizer com isso? Ele está sem vida. Né? Quando alguém morre e já está em estado, aquele estado de putrefação, significa que ele não acabou de morrer, ele morreu e já faz tempo, já está em putrefação. É exatamente esse estado que Paulo diz que nós estamos. E essa morte, ela veio por conta do pecado. Quando Paulo ele escreve Efésios, ele está com Gênesis aberto. Lembre-se bem disso. E Gênesis 2, capítulo 2, versos 16 e 17, Deus diz para Adão, você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. A morte que Deus disse para Adão que viria por conta do pecado, de fato veio. E nós compartilhamos dessa morte com Adão. Por quê? Porque nós pecamos em Adão. Cada um de nós estava com Adão, porque nós somos seres humanos, como ele, a solidariedade da raça, como diriam alguns teólogos. Nós compartilhamos dessas transgressões. Então essa morte é, antes de mais nada, uma morte espiritual, que é a plena incapacidade do homem de relacionar-se com o seu Criador. É muito interessante porque havia antes do pecado
um relacionamento íntimo de Adão com Deus, uma comunhão perfeita entre eles. Mas com o pecado, Gênesis 3, nós vemos, quando Deus ele vem ao cair da tarde, o que Adão faz? Se esconde. Ele já havia morrido espiritualmente. Já havia quebrado a comunhão. Essa morte é uma morte também física. Todas as vezes que nós vamos a um velório, todas as vezes que nós perdemos parentes, conhecidos, amigos, nós precisamos nos lembrar que essa morte é aquilo que Deus havia dito que iria acontecer. Mas finalmente, essa morte é a morte também eterna. Nós morremos espiritualmente, morremos fisicamente e morremos eternamente, por conta que Paulo diz aí, dos nossos delitos e pecados. Essa morte eterna é um inferno. Essa morte eterna é o estado eterno de separação em relação a Deus. Ora, se é assim, então nós não temos qualquer relação, qualquer ligação com Deus. Nós não buscamos a Deus, porque estamos mortos. Quando nós buscamos, não é o verdadeiro Deus. Nós criamos o nosso Deus a partir da necessidade que temos dele. Criamos o nosso Deus e nos ajoelhamos diante dele. E nos prostramos diante dele. Não é possível irmos até Deus porque estamos mortos. Então a condição do homem é de morte, e a condição do homem também é de escravidão. Acompanhe comigo no texto, no verso 2. Perceba que Paulo aqui ele usa uma expressão que ele repete 2 vezes. Andar. Verso 2, nos quais andastes. Essa expressão, queridos, ela denota uma vida que é expressa pelo pensar, pelo sentir e pelo agir, que é marcada por um comportamento que é determinado por uma situação em que nós estamos. E essa situação é de escravidão. Esse andar na forma de pensar, sentir e agir, marca o nosso estado de escravidão. Escravidão em relação a quê? O texto vai dizer, verso 2. Vocês andavam no passado, no caminho deste mundo. Que mundo Paulo está se referindo aqui? É o sistema pecaminoso que escraviza as pessoas. Depois ele vai dizer, segundo o príncipe do poderio do ar. Do que ele está falando aqui? Satanás, a antiga serpente. Depois no verso 3 ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos da carne. Que carne ele está mencionando aqui? É a nossa tendência pecaminosa. Ou seja, o ser humano é escravo do mundo, do diabo e da carne. Sendo assim, olha o verso 2. Nós somos filhos. Tem gente que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não. Não. Se você falar que é filho de Deus em termos de ser criatura, tudo bem. Mas em termos de relação especial de paternidade, não. O ser humano, ele é filho, mas filho de outro. O que Paulo está dizendo aqui? Não sou eu, não. Olha o verso 2.
Final do verso 2. Filhos da desobediência. Ora, lembra que eu mencionei que Paulo está com Gênesis aberto. Ele não fala aqui filhos desobedientes. Preste muita atenção. Ele está usando aqui o artigo definido. Filhos da desobediência. Que desobediência ele está mencionando? Gênesis 3. Nós somos o produto, o resultado daquela primeira desobediência. Nós somos filhos dessa desobediência. Verso 3 ainda diz, filhos da ira. Veja que ele não diz filhos irados. Ele diz filhos da ira. Que ira é essa? É a ira de Deus que foi derramada por conta da desobediência. Nós somos filhos dessa ira. Então essa é a condição do homem. A condição de morte e a condição de escravidão. E aí tem gente que fala assim, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que dá na telha. Bobinho. Além de escravo é iludido. Além de escravo é cego. O pecado ele faz isso. Ele nos escraviza e ele ainda nos cega para a condição que nós estamos. É bem interessante. Já assistiu o filme Matrix? O filme Matrix ele ilustra bem isso, né? O filme Matrix ele mostra uma realidade bem interessante. Matrix é um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas. E manipula de tal maneira que as pessoas fazem o que esse sistema quer e vivem uma ilusão criada por esse sistema. Queridos, nós estamos assim. Isso aconteceu, isso foi ilustrado de uma maneira muito patente na Segunda Guerra Mundial. Os alemães, eles mostraram que estão dentro desse sistema. Quando eles perderam a guerra, e aí os aliados então entraram na Alemanha, conquistaram Berlim, e aí depois, os anos que se seguiram, mostraram para a população da Alemanha toda a atrocidade do partido nazista. Muitos alemães disseram, puxa, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração e muitos alemães nem sequer sabiam do que estava acontecendo. Eles estavam dentro do sistema nazista que os cegava com a sua ideologia. E eles estavam escravos dessa ideologia. Por isso não conseguiam enxergar. Queridos, assim é a condição humana. Nós somos mortos e escravos. Estamos totalmente corrompidos. A liberdade que tanto se fala é uma ilusão. As pessoas no carnaval essa semana, a gente liga a televisão e a gente vê multidões e as pessoas parecem tão alegres, tão felizes, comemorando não sei exatamente o quê. Celebrando as suas tendências pecaminosas, as suas paixões pecaminosas. E elas nem sequer sabem que ali é a celebração da morte, é a celebração da escravidão. Elas nem sequer sabem que as suas escolhas são condicionadas pelos seus desejos, pelos desejos do seu próprio coração, e esses são condicionados pela vontade de Satanás e do sistema mundial. Sendo assim, vida e liberdade não são uma questão de escolha. Vida e liberdade não são uma questão de escolha. São uma questão de necessidade. Necessidade que temos
por um libertador. Necessidade que um outro, que não nós, venha e nos dê vida e assim nos traga liberdade. E foi exatamente isso que Deus fez. Veja o verso 4. Do verso 4 até o verso 7, nós vamos ver que Deus nos salvou pela sua graça, por meio de Cristo. Perceba que no verso 1, o verso 4, começa com uma conjunção adversativa, mas essa é uma daquelas conjunções que a gente precisava dar um glória a Deus, gente, bem forte. Né? Paulo vem falando aqui da nossa condição de morte, da nossa condição de escravidão. E aí agora no verso 4 ele coloca, calma, peraí. Mas, e aí ele continua, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor. Queridos, isso contrapõe ao estado de miséria humana. Sim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos da nossa carne, do mundo, do diabo, mas existe Deus. E esse Deus, Ele é rico em misericórdia. E por causa do seu amor, a nossa condição foi mudada. A nossa condição foi transformada. Perceba a salvação, perceba desde já, a salvação é um ato totalmente de Deus, baseado exclusivamente em sua misericórdia e em seu amor. Veja que Paulo aqui, ele não diz, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, os quais andavam outrora nos seus, seguindo a vontade da carne, do mundo e do diabo. Mas vocês se despertaram para a condição de vocês, e aí vocês foram atrás de Deus. E aí, buscando Deus, Deus lembrou-se de você e te deu vida. É isso que Paulo está dizendo? É isso que muita gente está pregando hoje. E isso é mentira. Isso é deturpação da palavra, não é isso que a palavra diz. A palavra diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus teve misericórdia de nós. Mas Deus nos amou. E aí, na sequência do texto, Paulo, no verso 5, é interessante porque ele vai dizer, você ainda está com dúvida? Eu vou esclarecer ainda mais. Estando nós ainda mortos em nossos pecados. Ele repete o que ele disse no verso 1. É para lembrar que a salvação é pela misericórdia de Deus. É um ato exclusivo de Deus para conosco. Estando nós mortos. Deus, queridos, Ele nos amou. Sabe quando? Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando éramos escravos. Quando fazíamos a vontade de Satanás. Foi quando Deus nos amou. Ele olhou para nós com tanta misericórdia. No verso 5, na continuidade, diz, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Como? Por meio de Cristo. Por isso Paulo vai dizer, pela graça vocês são salvos. A gente vai voltar aqui, porque ele vai desenvolver isso mais para frente no verso 8. Mas Paulo vai dizer com todas as letras, vocês estavam mortos, e agora Deus, por conta da sua misericórdia e amor, Ele deu vida para vocês, e isso por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele vos deu vida. E mais, Ele, o ressuscitando, juntamente com Cristo, vos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Como assim assentar? A gente estava cansado e ele puxou uma cadeira, senta aqui, descansa aqui. Não. Assentar-se aqui significa reinar. Ele acabou de dizer no capítulo 1, no verso 20, que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e foi assentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestes. Perceba, Deus, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou, e não somente isso, Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos fez reis e sacerdotes. Isso é incrível. Aqueles que estavam apodrecendo, aqueles que estavam como carne podre, Deus transformou pela sua graça e misericórdia, irmão Zé, a ponto de fazê-los reis e sacerdotes. É incrível. Essa é a graça maravilhosa do nosso Senhor. Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. E aí a gente pergunta, talvez você esteja perguntando, por quê? Para quê? Está aí o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar a sua graça, para mostrar a sua misericórdia, para mostrar a sua bondade. Não foi para simplesmente nos fazer felizes, não foi simplesmente para o nosso bem-estar, mas para a sua própria glória, para a riqueza da sua graça, que foi revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, então nós vemos aqui que a salvação é obra totalmente de Deus. É obra exclusiva de Deus. Isso significa que todas as vezes que nós buscamos pagar pelos nossos pecados, todas as vezes que nós olhamos para os nossos delitos e pecados e procedemos na nossa vida de tal maneira que buscamos pagar por esses pecados, isso, na verdade, é desprezar a graça de Deus. É desprezar a graça de Deus. E às vezes a gente faz isso até mesmo através da religião, da espiritualidade. Nós pecamos e aí a gente vai muito na igreja. O que tem na nossa cabeça, por detrás disso? Eu vou pagar pelo que eu fiz. Nós pecamos e começamos a atravessar com idosos na rua. Nós pecamos e começamos a dar cesta básica. Na verdade, isso é desprezo em relação a Deus. Isso não é fé. Isso é desprezo em relação à graça de Deus. Querido, fuja de igrejas, fuja de pregadores que ensinam que um homem tem que fazer por onde ser salvo, que o homem precisa merecer a salvação. Fuja desses lugares e dessas pessoas. Porque jamais, diante dessa situação que Paulo está dizendo aqui que nós estávamos, jamais poderíamos buscar a Deus. Jamais poderíamos chegar a Deus. Jamais poderíamos conquistar a nossa salvação.
Jamais. É por isso então que Paulo, no texto seguinte, no verso 8 até o verso 10, ele vai afirmar com todas as letras que a salvação é pela graça e não pelas obras. A salvação é pela graça e não pelas obras. Se ainda resta alguma dúvida, Paulo vai esclarecer nesses versículos, em que vai dizer diretamente: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui a gente precisa esclarecer uma coisa. A teologia católica, que infelizmente influenciou muitas igrejas evangélicas, vai dizer que a salvação é uma obra conjunta de Deus e do homem. Isso é heresia. Eles dizem que a parte de Deus é a graça. A parte do homem é a fé. Deus dá a sua graça e o homem vem com a sua fé. Então, o homem, em sinergia, ele coopera com Deus para a salvação. Essa é a teologia católica. E que muitas igrejas evangélicas foram influenciadas. É isso que Paulo está dizendo aqui? Não. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus derrama da sua graça e nós precisamos crer em Cristo para a salvação. Só que essa fé vem da onde? Essa fé não é inata. Nós não nascemos com essa fé. Nós nascemos com uma fé natural que Deus nos deu, em que nós podemos olhar para a criação e ver Deus existe. Mas Paulo disse lá em Romanos capítulo 1 que até mesmo isso nós não fazemos. Nós trocamos a glória do Deus Criador pela criatura e chamamos a criatura de Deus. Até mesmo essa fé, ela foi corrompida com o nosso pecado. Essa fé é um dom de Deus. A fé para a salvação é dom de Deus. É Deus que dá. É exatamente isso que Paulo afirma aqui com o pronome demonstrativo. Isto não vem de vós. Eu não vou encher a cabeça dos irmãos com as questões gramaticais desse texto aqui. Mas o que eu vou afirmar para vocês é que esse pronome demonstrativo, ele se refere ao todo da salvação. A salvação que vem de Deus, que depende da graça dele e da fé do homem, tudo isso vem de Deus. A graça vem de Deus, a fé vem de Deus, portanto a salvação vem de Deus. É um presente de Deus. Não pelo nosso mérito, não porque Ele olhou para mim e para você e disse: Você está pisando na bola, mas eu vejo em você um potencial. Se eu investir nesse potencial, você vai ser um bom camarada lá no futuro. Não. Não existe potencial em morte. Não existe potencial em escravidão. O que Ele fez foi simplesmente nos dar da sua graça. Existe esse mau entendimento. Eu já dei essa ilustração e vou repetir. Eu acho que vale a pena. O mau entendimento em relação a essa teologia explica dessa forma a salvação. O Eduardo está se afogando. Está lá no meio da piscina, se debatendo, e ele grita por socorro. E aí então vem um salva-vidas e joga a boia
por Eduardo que está se afogando. E aí o Eduardo, ele tem uma escolha: se assegurar na boia ou não. Vocês já ouviram essa ilustração? Normalmente pregadores evangelistas dão esse tipo de ilustração para falar da salvação. Então a salvação seria você segurar essa boia, ser arrastado até a borda da piscina, e aí então você é salvo. Isso funciona na piscina. Mas não quanto à salvação. Não é assim. O que Paulo está dizendo aqui não é que você está nadando na piscina e está se debatendo e pode ser que venha a óbito por afogamento. Paulo não disse isso. Você está quase morrendo. O que Paulo disse? Você já se afogou. Eduardo já se afogou, já morreu. E vou dizer uma coisa: ele já está podre. Ele já está ali, já em estado de putrefação. Há tempo, não existe mais vida nele. E sabe o que Deus fez? Enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Aí ele pulou na piscina, se fez como nós, como homem. E ali ele pegou a mim e a você, tirou da piscina, colocou na borda, e ali ele soprou em você. E te deu vida. E aí você abriu os olhos, olhou para ele e disse: meu Senhor, meu Salvador. Foi isso que Cristo fez conosco. Foi isso que Cristo fez na salvação. Por isso, querido, não é de obras. Paulo vai dizer com todas as letras, verso 9, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Salvação não pode vir das obras. Nada que sejamos ou façamos vai fazer que nós mereçamos a salvação. E aí no verso 10, Paulo diz: porque fomos feitos, preste muita atenção nessa palavra, feitos por Ele, criados em Cristo Jesus. É interessante essa palavra que ele usa aqui. Quando ele usa a palavra feitos, ele está usando a mesma palavra, a transliteração no grego, para o hebraico lá de Gênesis capítulo 1. Bereshit bara Elohim. Criou Deus. Aqui, lembre-se que Paulo está com o Gênesis aberto. Aqui ele está vendo uma nova criação. Deus criou novamente todas as coisas. E agora, ele cria o homem. E a palavra que ele usa aqui no grego é poema. Isso é incrível. De mortos, apodrecidos, para poema de Deus. E sabe quem fez isso? A graça de nosso Deus, revelada em Cristo Jesus. E agora, sendo poema de Deus, nós andamos em boas obras. Lembra da palavra andamos? Nós andávamos conforme o mundo. Andávamos de acordo com o diabo e a carne. Agora, sendo poema de Deus, nós andamos de acordo com as boas obras que o Senhor criou para nós. Não inverta a ordem, porque senão você vai ter confusão. Eu vou praticar as boas obras e assim o Senhor, eu vou chamar a atenção de Deus e Ele vai me salvar. Não.
enquanto estamos mortos e escravos, mesmo as nossas obras, as boas obras, são trapo de imundície para Deus. Fedem. Mas uma vez vivos, ressurretos, assentados nas regiões celestiais, e feitos poema de Deus, agora nós andamos nas boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos. Antes, éramos rebeldes. Agora, somos filhos obedientes. Antes, não amávamos a nossa família. Agora, estamos dispostos a dar a nossa vida por ela. Antes, mentíamos para o nosso marido. Agora, dizemos a verdade para ele. Antes, éramos corruptos em nossos negócios. Agora, somos honestos, ainda que isso venha nos fazer perder dinheiro. Porque somos nova criação, poema de Deus. Querido, somente o Evangelho bíblico afirma que a salvação é pela graça. Todas as religiões dizem o contrário. Todas. O catolicismo vai dizer que você precisa fazer por onde merecer. O espiritismo vai dizer que sem caridade não há salvação. Isso é salvação pelas obras. O islamismo vai dizer para você rezar não sei quantas vezes no dia, para você dar esmolas, para você fazer isso ou aquilo. Todas as religiões vão apontar que o caminho é você mesmo. Somente a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, diz para a gente: o caminho não é você mesmo. O caminho é a providência do próprio Deus para nós, Jesus Cristo. É somente a graça. É somente a graça. As obras, pastor, e aí, o que a gente faz com elas? Exatamente o que Paulo está dizendo. Elas não servem para nos salvar. Elas servem para a glória de Deus. Para mostrar a glória, a graça de Deus, de ter transformado pecadores como nós. Nós andamos em obras, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Porque Deus já fez a sua obra em nós. Porque Ele já nos transformou. Estando mortos, Deus nos salvou pela sua graça, por meio de Cristo Jesus. Vive em gratidão, querido. Vive em gratidão por esse evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. Viva dando glória a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. E viva demonstrando isso nas suas relações. Quando nós não expressamos graça para com o nosso marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos da igreja, quando nós não expressamos misericórdia para com os erros dos outros, nós estamos dizendo: eu não entendo isso, eu não recebi isso, eu não sei o que é isso. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que ele estava dizendo: pastor, olha, eu entendo esse negócio do evangelho, mas eu preciso dizer para você, eu não perdoo. Se eu tenho que perdoar, eu não vou perdoar fulana. Nós não perdoamos, porque não recebemos. A gente não pode dar o que a gente não tem. A gente não pode ser misericordioso se a gente não recebeu misericórdia. E aí isso é extremamente duro, porque isso aponta
para o fato de que talvez não tenhamos sido transformados e feitos nova criatura. Se você não exerce graça e misericórdia nos seus relacionamentos, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Porque você ainda não entendeu o que Deus fez por sua vida. Eu quero te encorajar nessa manhã a viver em louvor e gratidão por aquilo que Deus te fez. Pecador, o Senhor te transformou para poema dele. E pedir por misericórdia. Se você ainda não foi transformado, se você ainda está morto, eu tenho uma boa notícia para você. Você foi trazido aqui pelo Senhor. E a palavra de Deus é que te dá a vida. É a palavra de Deus que traz fé para você. Abrace aquilo que o Senhor fez por você. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o Senhor por tua majestosa graça, que em Cristo Jesus nos alcançou, nos redimiu, nos perdoou e nos transformou. Nos transformou sendo pecadores. O Senhor nos fez homens e mulheres de Deus, reis e sacerdotes, poema de Deus. Muito obrigado, Pai. Que essa mesma graça nos ajude como igreja a proclamar sempre este verdadeiro Evangelho. O falso Evangelho está aí. O falso Evangelho tem sido proclamado, tem sido apregoado em nossa cidade, em nosso país, no mundo. Mas nos usa, Senhor. Nos usa como igreja para pregar este verdadeiro Evangelho. O Evangelho que glorifica a Deus e humilha o homem. O Evangelho que exalta a Cristo e nos faz estar diante dele prostrados. Nos usa dessa forma. Em Cristo nós oramos. Amém.